Segundo livro de Crônicas, capítulo de número 34. Todos acharam? Digo amém. Diz assim a palavra do Senhor: e Josias tinha 8 anos quando começou a reinar, e reinou durante 31 anos em Jerusalém, e fez o que era bom aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Quero ler só esses 2 versículos. Quero nessa noite compartilhar ou iniciar algo que o Espírito de Deus tem ministrado ao meu coração a respeito dessa temática, a respeito deste rei chamado Josias, rei de Judá, rei que reinou no tempo dos reis, reinou no reino do sul, reinou em Judá. E a Bíblia inicia o relato dizendo que ele tinha 8 anos de idade quando começou a reinar. E no segundo versículo diz que ele fez o que era bom aos olhos do Senhor. Quando nós olhamos para a história dos reis, depois da divisão das tribos, o último rei a reinar em todo Israel fora Salomão, mas depois seu filho causou a cisão entre reino do sul e reino do norte. Roboão e Jeroboão iniciaram esses reinados, e nós vemos na história bíblica, quando a gente lê o livro de Reis, o livro de Crônicas, os livros, a gente vai ver os relatos falando destes homens que foram levantados no seu tempo, e cada um deles com suas particularidades, cada um deles de forma diferente. Alguns levaram o povo para perto de Deus, outros levaram o povo para longe do Senhor. A dinastia que sucedeu Jeroboão, todos os reis que reinaram no reino do norte em Israel, todos os reis foram reis maus, que se corromperam, que se entregaram à idolatria, que se entregaram a outros deuses, que se distanciaram do Senhor. Ainda no início do reinado de Jeroboão, quando ele instiga o povo a não ir mais a Jerusalém para adorar, e ele estabelece um altar em Betel e outro em Dan, ele constrói ali animais, bezerros, para que o povo adorasse, dizendo que não precisava mais ir até lá. Jeroboão era um articulador político que trabalhara com Salomão, mas que quando ele tem o poder na mão, ele então persuade o povo a não ir mais para adorar em Jerusalém. E já na época dele, o Senhor levanta um profeta, isso é cerca de 300 e poucos anos antes de Josias, e o Senhor ali usa um profeta dizendo que nasceria alguém que iria destruir aqueles altares idólatras que estavam sendo levantados em Betel. Betel que nós lembramos lá de quando Jacó fugia do seu irmão Esaú. Ele põe uma pedra como travesseiro, e depois ele unge aquela pedra e diz que ali é casa de Deus, mas um lugar que se perdeu e se corrompeu e perdeu a presença de Deus. Então a sucessão de reis, um usurpando o poder do outro, e durante o período, cerca de 200 anos, em que o reinado de Israel prevaleceu,
Foram mais de 20 reis que governaram e cada um pior que o outro. Talvez o mais famoso que a gente conheça é o rei Acabe, que casou-se com Jezabel e levou o povo para totalmente longe, distante do Senhor. Eles caminhavam paralelo à nação de Israel e à nação, o reino de Judá, o reino do sul, aonde o Senhor disse que preservaria a linhagem de Davi. Por amor a Davi, ele não removeria a sua linhagem do trono de Judá. Então nós vemos ao longo dos anos que foram se passando, a dinastia de Davi sendo conservada, mesmo em algum momento ou outro, alguém tentando usurpar daquilo que Deus havia dito, mas o Senhor preservou a dinastia de Davi no reino do sul, no reino de Judá. E de tempo em tempo, o Senhor levantava homens segundo o seu coração. Alguns poucos a gente vem rapidamente na memória, como Josafá, que se voltou a buscar o Senhor, como Ezequias, né, que se voltou a buscar a Deus, como o rei Asa, que no começo do seu reinado foi muito bem, trouxe o povo de volta para a presença de Deus. Então nós vimos ali sucessão ou sucessões, que alguns buscavam a Deus, outros se distanciavam, alguns destruíam os altares idólatras, outros construíam altares idólatras. Mas fato é que aquela nação era uma nação cuidada por Deus, e cada vez que o povo se voltava a buscar a Deus de todo o coração, o Senhor estava com os ouvidos inclinados para ouvi-los. Ainda é assim nos tempos de hoje. Quantos homens, quantas pessoas nós conhecemos que se aplicam a buscar a Deus, e a gente vê a mão de Deus abençoando aquela pessoa. Quantas pessoas se voltam para buscar ao Senhor, e a gente vê o Senhor manifestando a sua misericórdia, o Senhor cumprindo as suas promessas. Mas da mesma forma a gente vê pessoas se distanciando de Deus, pessoas que conhecem a palavra, homens, mulheres, obreiros, pastores, que são conhecedores das promessas de Deus, outrora estiveram com seus caminhos diante de Deus, mas deu um tempo e se afastou e desviou. E por isso que a gente não pode estar firmado naquilo que o homem é. Nós temos que estar firmado no Senhor. Nós temos que estar alicerçados na sua palavra. Porque o homem se perde, o homem desanima. Nós somos homens. Hoje estamos aqui. E a Bíblia diz: aquele que está em pé, cuide, olhe para que não caia. Quantas pessoas se levantaram como referência de homem de Deus, de mulher de Deus, e de repente tropeçaram, caíram e causaram tantas decepções. Mas os que confiam no Senhor, por mais que alguém na minha direita, alguém na minha esquerda, alguém do meu lado, alguém que está junto comigo, se desanime, se esmoreça na fé, a minha fé ela está firmada em Deus. Aleluia. Porque Ele é fiel na sua palavra. Aleluia. Então a gente vê nas histórias dos reis de Israel e de Judá, a gente vê que houve apostasia geral no reino do norte, Israel, e no reino do sul, de tempo em tempo se levantava alguém para trazer o povo de volta para o Senhor. Josias foi o 16º rei em Judá.
Um dos últimos de 19 reis que reinaram em Judá, ele foi o 16º. E Josias, ele sucedeu Amon, que era filho de Manassés, que era filho de Ezequias. Então foi Ezequias, e a gente lembra de Ezequias, um rei que restaurou o templo, restaurou o culto, restaurou o sacerdócio, fez aquilo que o Senhor aprova. E quando ele morreu, ele reinou acho que 50 e poucos anos. Depois que ele morreu, seu filho Manassés começou a reinar. E Manassés, totalmente diferente de seu pai, totalmente diferente de Ezequias, ele se desviou completamente. Tudo que o seu pai havia feito, que era contrário aos outros deuses, à idolatria, aos ídolos que ele havia destruído, Manassés ele restaura. E Manassés reinou durante muitos anos. Ezequias reinou 29 anos. Manassés reinou 55 anos. Durante 55 anos, bem verdade que no final ele se voltou para o Senhor, mas ele fez aquilo que o Senhor desagrada. Depois de Manassés se levantou Amon, que foi pior ainda do que Manassés. Reinou por 2 anos. E depois de Amon, o Senhor levanta um menino de 8 anos. O Senhor levanta alguém que foi preservado da corrupção. É incrível que a gente ouve assim, as palavras convencem, o exemplo arrasta. Só que a gente viu Manassés sendo criado dentro de um lar crente, dentro de um lar onde seu pai fazia o que era justo, o que era correto, o que era certo. E aí, se a gente for puxando, Ezequias era filho de Acás, que até sacrificou um dos seus filhos. E Ezequias foi um rei bom, um rei correto diante de Deus. Mas o exemplo que ele deixou não foi suficiente para Manassés, para Amon. Mas da mesma maneira a gente vê este menino, essa criança, e a gente pensa, vamos tentar contextualizar. Imagina uma criança de 8 anos governando um país. É uma criança. É claro que aí entrou os conselheiros, né? Entrou aqueles que estavam próximos dele para influenciá-lo a buscar ao Senhor. E aí eu vejo aqui que durante o seu reinado de 31 anos, ele começa fazendo o que era bom aos olhos do Senhor. Porque fazer aquilo que é correto e fazer aquilo que agrada a Deus é uma decisão pessoal. Fazer o que é bom, fazer o que é ruim, é uma escolha que nós temos. Fazer o que é certo e fazer o que é errado é uma escolha que qualquer um de nós temos na nossa vida. Alguns são criados em lares evangélicos, alguns são criados em lares onde o pai, a mãe é dirigente de igreja, é círculo de oração, é culto e se desvia completamente. Outros até hoje não têm o pai e a mãe na igreja, está fazendo tudo errado, mas ele se propôs a fazer aquilo que agrada a Deus. Eu sei que nessa noite nós estamos aqui porque escolhemos fazer aquilo que agrada a Deus. E fazer aquilo que agrada a Deus é mais difícil do que fazer aquilo que é ruim. É mais fácil a gente pender para o mal do que a gente fazer as coisas certas. Fazer o que é correto dá trabalho. Sim ou não? Você ser uma pessoa que tem o temor de Deus, você tem que lutar o tempo todo. Desde uma criança que já é
herdeira da natureza pecaminosa de Adão. E às vezes eu brinco com uma criança dizendo, é um Adãozinho. Porque criança aprende a bater, aprende a cuspir no rosto, e o pai não ensina. Criança aprende a fazer coisa errada, aprende a mentir, e você tem que o tempo todo, fala a verdade, não pode mentir. Eu sou pai de 2, então posso falar. Só sou avô. Você tem que lutar o tempo todo para trazer a criança no caminho em que se deve andar. Aprende a falar palavrão, aprende a fazer coisa errada, vendo os outros. Por isso que dentro de casa nós temos que ser exemplo para os nossos filhos. É muito mais fácil fazer o que é errado. O mundo aplaude. Eu já cansei de ver em ambiente público ou em ambiente onde tem pessoas não crentes, uma criança fala um palavrão, ai que bonitinho. Já ouviram isso? E a criança vai continuar. Se o pai fala, a mãe fala, a criança também vai falar. Agora, fazer o que é correto, o que agrada a Deus, o que dá testemunho da palavra de Deus, requer esforço, requer dedicação, requer tempo instruindo. E se você que é pai e mãe não gastar tempo, se eu posso usar a expressão gastar, se não investir, se não dedicar tempo na instrução dos seus filhos, acredite, a escola, o YouTube, a internet, os professores que estão cheios das suas ideologias, irão instruí-los. É por isso que nós, como pais, cristãos, avós, temos que investir tempo, cuidar do tempo de tela, cuidar com o tempo que está assistindo, o que está assistindo, e mandar para a escola com a educação, porque a escola não educa, a escola alfabetiza. Mandar para a igreja educado. A igreja vai pegar a salinha das crianças, não é para educar crianças, educar é as 24 horas que você vive com ela. Porque tem pai que acha que a igreja tem que educar filho. Não dá educação em casa, é curso de ensino, né? Não dá educação em casa e acha que a escola, a igreja tem que educar. Aí você pode ter um problema quando o seu filho crescer. Igreja é para ensinar a palavra. Igreja é para instruir naquilo que de repente em casa você não conhece. Mas a decisão de se voltar para a palavra de Deus é minha e sua. Se você não quiser, ninguém vai te obrigar a ler a Bíblia. Alguém vai te obrigar a ler a Bíblia? Por favor, pergunte para alguém do seu lado, alguém te obriga a orar? Só o pastor meio doido quando põe o povo para orar no culto de ensino, no culto da ceia. Mas mesmo assim, se você não quiser orar, ninguém ora. É uma decisão. E nós devemos escolher, já que estamos na casa de Deus. Quando eu saio da minha casa, eu venho para a casa de Deus, eu tenho que vir decidido a adorar, eu tenho que vir decidido a orar, porque a Bíblia diz, a minha casa será chamada casa de oração. E o Espírito de Deus tem cobrado isso de mim nesses dias. A gente precisa orar. E às vezes no dia seu não dá tempo, nosso dia não dá tempo. Então na casa do Senhor, alguns cultos, o Senhor vai me direcionar. Nós vamos tirar um tempo para oração. É uma escolha. É uma escolha. Agora tem gente que escolhe fazer só o que é errado. Escolhe espalhar mentira. Escolhe ser fofoqueiro. Escolhe ser murmurador. Escolha o certo. Escolha andar nos caminhos do Senhor. Escolha falar a verdade. Já que vai fazer, escolha fazer bem feito. A Bíblia diz que Josias, desde cedo, ele fez o que era bom
aos olhos do Senhor, e ele andou nos caminhos de Davi, seu pai, não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Então ele olhou para um referencial. É difícil hoje encontrar pessoas que se tornem referenciais para nós. Sim ou não? Sim ou não? É difícil, mas tem. Ainda tem, como ouvimos aqui no culto de domingo, na pregação do pastor Rafael Dias, ainda tem algumas Lloyds, ainda tem algumas Eunices no nosso meio. Ainda tem mulheres de oração no nosso meio. Ainda tem obreiros cheios do Espírito de Deus. Ainda tem pessoas que temem ao Senhor de verdade. Agora, as pessoas que querem ter alguém como referência, às vezes elas querem se espelhar em aparências exterior. Elas querem olhar o que está do lado de fora. Mas Jesus disse que pelo fruto se conhece a árvore. Então às vezes uma árvore é frondosa, mas não dá fruto. A palavra de Deus nos ensina que os mais velhos, os anciãos, as irmãs anciãs devem ser exemplo. Não é isso, pastor Silas? Para os mais novos. Paulo escreveu para Timóteo: aos mais novos trate como irmãos, aos mais velhos como pais, como referência. E quando você vê que tem uma mulher de oração, cola nela. Será que ainda tem mulher de oração aqui em Campos Sales? Quando você ver um homem piedoso, íntegro, fiel a Deus, que ame a palavra de Deus, que não está na roda, no meio de conversinha, cola nele. A Bíblia diz que ele andou no caminho de Davi, seu pai. Ele teve Davi como referência. É incrível que até hoje a gente olha para a palavra, de tantos homens que surgiram, a gente vê que Davi é o único que a Bíblia diz era o homem segundo o coração de Deus. Paulo escreveu para seu filho na fé, para Timóteo, dizendo: se exemplo dos fiéis, no trato, na palavra, no amor. Então nós que estamos aqui nessa noite, devemos ser confrontados por essa palavra ao imaginar que a nossa vida, ela está servindo de espelho para alguém. Que a tua vida está servindo de espelho para o teu vizinho. Que o teu casamento está sendo referência para alguém. Será que alguém pode continuar olhando para você como referencial de homem de Deus, de mulher de Deus, de obreiro aprovado? Então, nós escolhemos fazer o certo ou errado, mas a gente também observa, e é tão bom a gente ser aconselhado por pessoas que têm experiências com Deus. Pastor Silas está aqui, um homem de testemunho, um homem que tem um legado. É gostoso conversar, ouvir o pastor Silas. Me permita fazer essa referência, porque eu sei que o nome do Senhor é glorificado na vida do Senhor. Assim como o pastor Silas que está presente, tem outros que você conhece, que dá gosto de sentar do lado. Sim ou não? No conversar você está aprendendo. São homens que não estão dando mau testemunho, são homens que sempre têm uma palavra de aconselhamento, são mulheres que sempre têm um testemunho de fé. Chega alguém para fofocar, ela vai falar assim: vamos orar, né? Mas o crente carnal não quer saber de orar, ele quer abrir a boca, pastor Edson.
É mais fácil desabafar. Eu quero desabafar, eu quero falar. Mas se você anda com uma mulher de oração, ela vai falar assim: vamos colocar diante de Deus, que Deus vai resolver isso aí. Quantas vezes a gente já chegou de repente perto de alguém, querendo estar na nossa razão, e alguém botou a mão no nosso ombro e dizia assim: vamos falar com Jesus, que Jesus sabe de todas as coisas. Aí o cara nervoso: que Jesus sabe de todas as coisas. Diga para alguém do teu lado: Jesus conhece todas as coisas. Então ele andou nos caminhos de Davi e não se desviou. E aí a Bíblia nos diz, nos dá conta, que no 8º ano do seu reinado, ou seja, já com 16 anos, um adolescente. Então eu entendo que durante esse período ele continuou sendo instruído. Alguém que conhecia a história de Davi, alguém que conhecia a palavra, instruiu aquele menino, preservou aquele menino. A conspiração que teve para matar seu pai não foi suficiente para atingir e corromper as pessoas, os conselheiros, a sua mãe. E quando a gente lê o texto de Reis, acho que é 2 Reis 22, a gente vê que lá se dedica a contar a história depois que ele acha o livro da lei. Mas o livro das crônicas, aqui está dizendo que no 8º ano do seu reinado, ou seja, com 16 anos, quando era jovem, ele começou a buscar a Deus. E quando a gente começa a buscar a Deus, as coisas mudam. Quando a gente começa a buscar a Deus, as coisas tomam outra direção. As coisas podem estar pendendo para tudo dar errado, mas quando a gente começa a buscar a Deus, o Senhor, Ele coloca tudo no seu devido lugar. Quando a gente deixa de buscar conselho lá fora, quando a gente deixa de ouvir as vozes estranhas, quando a gente deixa de buscar a satisfazer apenas o que a gente quer ouvir, e a gente se dedica a buscar a Deus, Ele está sempre com uma palavra para os nossos corações. Quando a gente se propõe a buscar a Deus, os seus ouvidos estão atentos para ouvir a nossa oração. Aleluia. Quando a gente se propõe a buscar a Deus, eu preciso dizer que os nossos caminhos são endireitados pela sua palavra. Porque se eu estou buscando a Ele, eu vou esperar a direção dEle. Eu vou esperar o conselho dEle. Eu não vou tomar decisão pelo meu próprio entendimento. Eu não vou ser levado por qualquer opinião. Por quê? Porque eu estou esperando em Deus. Isaías diz que nunca se viu, ouviu, percebeu um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Então, se você está buscando a Deus, eu quero dizer para você, Ele tem uma direção para a tua vida. Você tem coragem de dizer para alguém do teu lado, diga assim: continua esperando em Deus. Ele tem a solução para o seu caso. Eu orava aqui e dizia: Senhor, tem coisa que eu não consigo, eu não sei, é impossível para mim, é impossível para o homem, é impossível para o ministério, mas para o Senhor não é impossível. Aleluia. E quando a igreja se voltar para buscar a face do Senhor, o Senhor vai se revelar a cada um de nós. O Senhor vai revelar a sua sabedoria, o Senhor vai revelar o seu conhecimento, o Senhor vai revelar os seus caminhos, e os seus caminhos são melhores do que o nosso, os seus pensamentos são mais elevados do que o nosso. Aleluia. Mas eu preciso me dedicar a buscar a Deus. Aleluia. Aleluia. Quando eu começo a buscar a Deus, eu deixo de fazer o que é errado. Quando eu começo a buscar a Deus, eu deixo de me inclinar
para o pecado. E aqui está dizendo que com 16 anos ele começou a buscar a Deus. Está no versículo 3. Mas quando ele tinha 20 anos, no 12º ano, aqui está dizendo assim: ele começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos lugares altos, dos azerins, das imagens esculpidas e das imagens fundidas. Irmãos, com 20 anos, aquele menino que propôs no seu coração em buscar a Deus, ele foi revestido de autoridade de Deus, porque quem busca a Deus tem autoridade. Quem busca a Deus tem ousadia. Aleluia. Quem busca a Deus tem coragem. Ei, comece a buscar a Deus para você ver atitudes que você sabe que precisa tomar, não sabe como é que vai começar. Comece a buscar a Deus, o Senhor vai te revestir de espírito de ousadia. Quem busca a Deus tem certeza nas decisões que toma. Por quê? Porque o Senhor irá direcioná-lo, a sua palavra há de orientá-lo. Esse menino de 20 anos buscou a Deus, e quando ele busca a Deus, ele começa a purificar a casa. Ele começa a purificar Jerusalém, ele começa a purificar a Judá. Pensa que era fácil enfrentar os profetas de Baal, de Azira, de Astarote? Pensa que era fácil enfrentar aqueles homens que cultuavam outras divindades? Mas quem busca a Deus recebe revestimento espiritual. Eu preciso lançar uma palavra profética para a tua vida nessa noite. Você que está buscando a Deus, o mal que está se levantando contra você na sua casa, o mal está batendo em retirada, porque o Senhor Deus está te investindo de autoridade do alto, e no nome de Jesus, você vai saber a decisão que tem que ser tomada, e o Senhor vai ser glorificado na tua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. O Espírito de Deus está dizendo para mim aqui que tem coisas que, como pai, você não sabe como é que vai cortar. O Espírito Santo está falando aqui no meu ouvido. Tem coisas que, como pai, você não sabe como cortar. O Senhor está dizendo, não é com ira. O Espírito de Deus está dizendo, não é por tuas palavras. Comece a buscar a Deus, e Ele vai te dar graça. Comece a buscar a Deus, Ele vai te dar entendimento. Comece a buscar a Deus, e Ele vai te dar sabedoria para tratar o que precisa ser tratado na sua casa. O mal vai ser arrancado pela raiz. O Senhor está dizendo, o mal que está estabelecendo em casas, em lares, em famílias, o Senhor está arrancando, irá arrancar pela raiz. E Josias promove um avivamento em Judá. Josias era contemporâneo de Sofonias, muito provavelmente contemporâneo de Abacuque. Abacuque foi aquele que orou, aviva, Senhor, a tua obra. Foi aquele que, em forma de canto, aviva, no meio dos anos, notifica. E o Senhor levanta este moço, porque ele começa a purificar primeiro a sua casa, primeiro o palácio, primeiro Jerusalém, primeiro a nação de Judá.
Porque não tem como a gente querer que o avivamento aconteça do outro lado do nosso portão, sem a gente primeiro não deixar acontecer dentro de nós. Não adianta a gente querer que alguém lá do outro lado seja santo, faça as coisas certas, se eu estou fazendo errado. Não adianta a gente olhar para a família de A, família de B, e julgar, criticar, apontar, querer exigir um padrão de santidade, um padrão de referência na família de outro, se a minha família não é referência, se o meu casamento não é referência, se a minha conduta não é referência. Então primeiro tem que começar aqui. Para influenciar lá, precisa começar aqui. Não é aqui igreja, templo de Campos Sales, não. É aqui, ó, no particular de cada um. Josias, ele viu que estava tudo errado, mas ele se propôs a fazer o certo. Então, se ele propôs a fazer o certo, ele começou pela sua casa. Ele começou a tirar tudo que estava de errado de dentro da sua casa. Ele começou a tirar tudo que estava errado de dentro do palácio. Ele começou a tirar tudo que estava errado de dentro de Jerusalém. Ele começou a remover tudo que estava errado de dentro de Judá. Porque aquele altar da época de Jeroboão ainda estava em pé. Mas uma profecia havia sido proferida. E quando Deus fala, diga comigo, Deus cumpre. Quando Deus fala que vai salvar, pode se passar 20 anos, Ele salva. Alguém pegou essa palavra. Quando Ele fala que vai salvar, pode se passar 10 anos, Ele salva. Quando Ele fala que vai restaurar, pode tudo caminhar, apontar, mostrar que já era, já acabou, é ponto final. Mas o Senhor, Ele tem sempre, aleluia, o poder para fazer tudo novo. Na presença dEle, quando eu busco a Ele, Ele tem poder de fazer coisas novas todos os dias. Ele tem poder de restaurar o que se acabou. Ele tem poder de fazer aqui tudo novo daquilo que é velho. Ele tem poder de trazer à tona aquilo que já não existe mais. Aleluia, aleluia. Fique em pé, por gentileza. Fique em pé. Fique em pé, por gentileza. Aleluia. A palavra profética, ela vai se levantar um chamado Josias. E Deus dá nome. Que vai quebrar esse altar. Que vai jogar a cinza dos ossos dos sacerdotes que estão aqui, ó, profanando o altar do Senhor. O tempo vai chegar, e chegou. Avivamento é não compactuar com o que está errado. Avivamento é eu me voltar para a palavra de Deus. Porque você vai ver que Josias purifica primeiro a sua casa. Sabe onde começa a congregação de Campos Sales? A minha começa lá na Presidente Wilson, 1202, apartamento 2. Pergunte para o irmão Todd, a sua começa onde? Não dá para estar bem aqui se não estiver bem lá. Não dá para querer ser exemplo aqui se eu não sou exemplo lá. Não dá para querer ser santo aqui se eu não sou santo em casa. Não dá para eu querer pregar, não dá para eu querer cantar, não dá para eu querer estar na frente se primeiro eu não começar como Josias. Fazer o que é bom, buscar ao Senhor e começar a purificar em casa.
Porque depois que a gente começa em casa, pastor Aires, o resto fica fácil. Depois que a gente começa em casa, depois que a gente, como diz aí, faz a lição de casa, alguém vai olhar para você, você não vai precisar nem abrir a boca. Alguém vai testemunhar, ali é um homem de Deus. Ali é uma família de Deus. Ali é um obreiro de Deus. Ali é um santo homem de Deus. Então o verdadeiro avivamento começa quando a minha conduta, o meu comportamento, as minhas atitudes, o meu testemunho, ele se volta não para impactar os de fora, mas ele se volta para preservar os que estão dentro, guardar o coração dos meus filhos. Minha esposa tem que olhar para mim e me ver como homem de Deus. Teu esposo tem que olhar para você e te ver uma mulher de Deus. Não apenas uma frequentadora ou um frequentador de culto. Isso aqui é do púlpito até a porta. Sabe a igreja que vai impactar São Vicente? É a igreja que começou dentro de cada casa a ser um referencial. Sabe a igreja que vai sair para a praça pública e pregar, que vai evangelizar os mendigos, eles vão se converter? Sabe a igreja que vai para a internet e vai impactar a vida de pessoas? É a igreja que dentro do particular de cada um, ela já impacta as pessoas que estão perto dela. Eu vejo na vida desse moço que ele começou primeiro em casa. E quando eu começo em casa, eu produzo resultados que são vistos de longe. Porque até o altar que estava lá em Betel, que não era em Jerusalém, o avivamento que ele começou em casa, a transformação que ele começou em casa, foi suficiente para o altar de Betel que estava longe ser alcançado e ser destruído. Eu quero dizer e profetizar sobre a tua família, eu quero dizer e profetizar sobre o teu ministério, eu quero dizer e profetizar sobre a tua casa, que a tua casa está sendo levantada como uma referência para os que estão na redondeza do seu bairro. O teu casamento, ele está se levantando como uma referência. Não importa o que se passou, o que importa é que a partir de hoje, o Senhor, ele está nos conclamando para nós voltarmos para Ele, para buscarmos a presença dEle, para restaurarmos o altar que é dEle. Primeiro dentro da minha casa começou, aleluia. E quando começa eu estou na igreja, quando começa eu estou no ambiente de trabalho, quando começa em casa eu estou em lugar público, quando começa em casa eu estou em qualquer repartição pública, quando começa em casa eu estou no banco, não importa onde eu estiver, ali a presença do Senhor vai estar comigo, aleluia. Ninguém vai precisar olhar para mim e dizer que é crente, porque o brilho de Cristo vai resplandecer na minha vida. Sabe quando você está numa lanchonete e ninguém te conhece, e alguém cola de lá de você e diz: e aí, você é crente, né? E aí a paz do Senhor é tão gostoso. E sabe o que é isso? É a presença do Espírito de Deus. Você não precisa abrir a boca para falar um belo sermão, não precisa. Você precisa apenas testemunhar daquilo que o Espírito de Deus, somente o Espírito de Deus, Ele pode fazer. Quando eu me proponho fazer o que é correto, quando eu me proponho a buscar a presença de Deus. Eu quero profetizar que esse é um tempo que o Senhor está nos chamando para buscar a face dEle. Aleluia. Deus está nos chamando, igreja de Campos Sales, para clamarmos pelo seu poder, para clamarmos pelos seus dons espirituais, para clamarmos por batismo com o Espírito Santo, para clamarmos por salvação de vidas. Fecha os teus olhos, eu quero orar. Arabaná sube a decandarabachai. Alabachoremanda alabai. Nós clamamos ao Senhor nesta hora. Nós clamamos a Ti, ó Pai, reconhecendo
que nós não podemos, nós não sabemos, nós não temos, mas o Senhor pode, o Senhor sabe e o Senhor faz. Nós nos inclinamos a buscar a Tua presença, pedindo que o Senhor nos visite, encha o nosso coração do Teu poder, pedindo que o Senhor comece no particular de cada um, a restaurar casamentos, ao restaurar ministérios, ao restaurar o altar do Senhor em nossas casas, altar da palavra, altar da oração, altar da entrega, altar da renúncia ao Espírito de Deus. Nos ensina a nos voltar para Ti, e faz de nós, Pai, instrumento de Tuas mãos, para que todos quanto estão na vizinhança de Campos Sales, se você crê em ato profético, levante a sua mão aí, eu quero profetizar nesta hora, que toda a vizinhança que está ao redor desta igreja, que todo este bairro, Parque Bitaru, centro, toda a cidade de São Vicente, venha ver a Tua glória se manifestando neste lugar, venha ver o Teu poder sendo derramado nessa casa, venha ver famílias inteiras sendo restauradas pelo Teu poder, Senhor. Eu creio, Pai, que o Senhor está iniciando um novo ciclo em vidas, um novo tempo em famílias, um novo tempo, um novo mover em ministérios. E a Tua palavra diz que o Senhor é aquele que começou a boa obra, e o Senhor que começou a boa obra é fiel para terminar. Vem, Senhor, sobre o Teu povo, a Tua igreja, vem sobre nós, instrua-nos, orienta-nos, quebranta-nos, Senhor, quebranta-nos diante de Ti, para que possamos cada vez mais andar na Tua dependência, para que cada vez mais possamos ter o nosso coração abrasado pelo Teu Espírito, incendiado pela Tua palavra, incendiado pelo Teu poder, Senhor. Assim nós oramos e assim Te agradecemos por este culto, pela Tua presença, pela Tua palavra, no nome santo de Jesus. No nome santo de Jesus, com as mãos erguidas. Que o grande amor de Deus nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, a comunhão, a consolação do Espírito Santo permaneça sobre a igreja de Campos Sales. Todos que aguardam, digam...